Se você pudesse escolher apenas uma palavra para descrever o que vai na mente das pessoas que vivem em nossos dias, qual seria esta palavra? Bom, acredito que a palavra deva ser incerteza. Amigos, parece que nunca houve tantas pessoas tão cheias de dúvidas e de incertezas como em nossos dias. Elas não têm certeza se serão repentinamente varridas da face da Terra por uma guerra nuclear, ou se o aquecimento global as destruirá primeiro, ou então se sobreviverão a esta pandemia. Elas não têm certeza de onde vieram e muito menos para onde elas estão indo. Hoje, para bilhões de pessoas, essa sensação de incerteza é extremamente real. Elas não sabem ao certo de onde virá a sua próxima refeição, ou mesmo onde elas irão dormir durante a noite. As pessoas estão andando incertas sobre a sua saúde, sobre o seu casamento e também sobre o seu futuro. E no fundo da alma, elas estão atormentadas com uma ansiedade cada vez mais crescente. Há nelas uma sensação de inquietação sobre o que está para acontecer a este nosso planeta. Amigos, o mundo está seriamente preocupado com o tipo de planeta no qual seus filhos vão crescer e para onde está caminhando a nossa humanidade. Os princípios morais que pareciam sólidos há algum tempo, hoje estão todos desmoronando. Os alicerces morais da nossa sociedade contemporânea parecem estar em todos os lugares em ruínas. E muitos já perderam a esperança em um amanhã brilhante e também em um futuro positivo. E como alguns dizem, podemos viver dias sem comida, horas sem água, minutos sem ar, mas nenhum segundo sem esperança. Irmãos, essa sensação mundial de desesperança tem levado muitos a uma severa depressão, a qual afeta cerca de 20% de toda a população. Bom, a Organização Mundial da Saúde acredita que em poucos anos a depressão poderá superar as doenças cardíacas e ser o transtorno de saúde com maior incidência no mundo. Hoje, sabemos que em média uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos em algum lugar do mundo. E os números relacionados a suicídios globais aumentaram 60% nos últimos 45 anos. Hoje, as vendas mundiais de antidepressivos giram em torno de 24 bilhões de reais. Somente nos Estados Unidos, mais de 270 milhões de receitas médicas para esse tipo de medicamento são prescritas a cada ano. Contudo, também existem os seus efeitos colaterais. Hoje, cerca de 14% dos jovens que tomam antidepressivos se tornam agressivos e até fisicamente violentos. E estando as pessoas então desesperadas, amigos, muitas vezes elas acabam se voltando para o álcool. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 140 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtornos relacionados com o consumo do álcool. Irmãos, há uma grande angústia geral da nossa sociedade. Uma sensação interior de que algo não está correto e, na verdade, nada está certo. E nesse medo quanto ao futuro, tem criado então uma sensação profunda de desesperança. A desesperança tem contribuído para o aumento do abuso de drogas, do uso excessivo de antidepressivos, do alcoolismo e também do suicídio. Há algo tragicamente errado quando se constata que milhões de pessoas têm perdido a sua esperança. Em um artigo publicado na revista Newsweek, um psicólogo descreveu os nossos conflitos globais como um passo para o Armagedon. Mas ele não é o único que está preocupado. Será que nós estaríamos de fato à beira da última guerra mundial descrita nas profecias bíblicas? O que na realidade haverá no futuro próximo, amigos? Para onde nós estamos seguindo? Existe
algum lugar onde encontrar esperança? Certamente que sim. E esta nós podemos de uma maneira toda especial encontrarmos na profecia do capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Bom, o rei Nabucodonosor havia tido um sonho e se perturbou grandemente por causa deste. Contudo, embora estivesse perturbado por causa do sonho, o rei não se lembrava exatamente do que ele havia sonhado. Então, a palavra de Deus nos conta que foram chamados todos os astrólogos, os encantadores e também os caldeus para que declarassem ao rei o seu sonho. Contudo, nenhum deles pôde dizer qual era o sonho, muito menos a sua interpretação. Então Daniel, sendo introduzido na presença do rei, pede então a Nabucodonosor algum tempo para que o Deus de Israel lhe revelasse o sonho e também a sua interpretação. Certamente o Senhor revelou a seu servo Daniel o que o rei havia sonhado e também a interpretação do seu sonho. E após ser novamente colocado na presença do rei, Daniel agora revela que o sonho do rei constituía em uma grande estátua, a qual era dividida em 4 partes. A cabeça era de ouro, os peitos e também os braços eram de prata, o ventre e a cintura eram de bronze e as pernas eram de ferro e os pés da estátua também eram de ferro. Contudo, juntamente com o ferro havia barro misturado. Por fim, uma grande pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, ela era lançada impetuosamente contra os pés da estátua e foram destruídos de uma só vez, tanto o barro, o ferro e todos os outros metais preciosos que constituíam aquela grande estátua. Bom, como sabemos, Deus estava revelando através do sonho de Nabucodonosor toda a história do mundo, através dos 4 grandes impérios que existiriam na Terra até a volta de Jesus, o qual simbolizava a grande pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. Veja, o ouro era um excelente símbolo para a Babilônia, amigos, a qual era um luxuoso império com uma capital magnífica, onde haviam mais de 200 templos dedicados às divindades pagãs. O templo a Bel-Marduk, que era o deus principal da Babilônia, tinha aproximadamente 100 metros de altura. As paredes desse templo eram recobertas de azulejos azuis esmaltados e tudo em seu interior era banhado de ouro. Alguém certa vez calculou que só no altar haviam cerca de 18 toneladas de ouro. Bom, podemos então perceber por que Deus disse a Nabucodonosor através de Daniel: Tu és a cabeça de ouro. Babilônia era uma cidade extremamente fortificada. 2 muros altos a cercavam, cada um com largura suficiente para que 2 carruagens corressem lado a lado. A cidade tinha entre 16 e 18 quilômetros de circunferência e verdadeiramente aos olhos humanos, Babilônia era uma cidade magnífica. A entrada mais importante era o portão de Ishtar. E esse portão foi reconstruído no Museu de Pérgamo, em Berlim. E é possível ver que realmente era uma obra muito grandiosa. Também o rio Eufrates passava pelo meio da cidade e fornecia constantemente suplemento e água para todos os habitantes da mesma. E sabemos que em Babilônia haviam os famosos jardins suspensos, que são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses jardins estavam então dispostos em terraços e eles eram ornamentados com flores, plantas, arbustos e árvores que eram tragas de todo o Oriente Médio. Realmente Babilônia era esplêndida, a ponto do rei Nabucodonosor, em sua cegueira e loucura espirituais, dizer: Não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Bom, a imagem do sonho de Nabucodonosor tinha a cabeça feita de ouro, a qual representava então Babilônia. Contudo, a imagem não era toda de ouro.
A cabeça dourada era seguida por peito e também pelos braços de prata. E para a tristeza do rei, Daniel explicou que Babilônia seria destruída e outra nação se levantaria para dominar o mundo. A nação dos Medos e dos Persas. Os Medos e Persas conquistaram Babilônia em 539 a.C. e mantiveram a sua supremacia até 331 a.C. Este era o duplo império, o qual foi ilustrado pelos braços e pelo peito de prata. E como foi que Babilônia perdeu para a Média e a Pérsia? Veja, o 5º capítulo do livro do profeta Daniel registra que o rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, ofereceu uma grande festa como tributo aos deuses da Babilônia. O vinho então escoava, a música tocava e também homens babilônicos vestidos de maneira imoral dançavam com as mulheres babilônicas. Então, no meio da festa, enquanto eles dançavam, entorpecidos pelo vinho, celebrando a supremacia dos deuses babilônicos e cometendo atos de licenciosidade e imoralidade e também bebendo nos cálices os quais pertenciam ao templo do Senhor Deus, uma misteriosa mão escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim, que quer dizer: pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5, versículo 25. E naquela mesma noite, amigos, Babilônia caiu exatamente como foi profetizado na palavra de Deus. Veja, Deus já havia em sua palavra apontado para Ciro, o general persa que atacaria a Babilônia mesmo antes que Ciro nascesse. Essa profecia está registrada em Isaías, no capítulo 45, versículo 1. E a palavra de Deus diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Amigos, Isaías foi escrito por volta de 680 a.C. e o ataque à Babilônia aconteceu em 539 a.C. Ou seja, 140 anos antes, Deus havia revelado o nome do homem que conquistaria a fabulosa Babilônia. A profecia disse que Deus deixaria reis despidos das suas armaduras e que ele abriria as portas diante de Ciro e essas portas não iriam se fechar. E será que a profecia cumpriu-se em toda a sua precisão a qual ela foi predita? Bom, como eu havia dito, o rio Eufrates passava pelo centro de Babilônia e muros inteiros corriam paralelos ao rio e protegiam aquela grande cidade. Mas os persas escavaram inúmeros canais rio acima, fazendo com que as águas do Eufrates fossem escoadas pela planície. E com isso, as águas do rio baixaram e Ciro com as suas tropas marcharam leito abaixo. E dessa maneira chegaram ao centro da cidade. E por estarem tão envolvidos com a sua festa imoral, os babilônios deixaram as comportas do rio abertas e sem guarnição nenhuma. E foi assim que Babilônia caiu em uma única noite. Existe um artigo, amigos, chamado de Cilindro de Ciro, e que foi encontrado nas ruínas de Babilônia. Esse registro ele confirma que Ciro era o governador persa que atacou Babilônia exatamente como o profeta Isaías havia predito. Bom, em Daniel, no capítulo 2, versículo 39, nos é dito que depois dos medos e persas, um terceiro reino de bronze dominaria as nações. Depois da Babilônia, a cabeça de ouro, viria a Média e a Pérsia, que eram o peito e os braços de prata. E a seguir viria a Grécia, simbolizada pelas coxas de bronze. E por que Deus escolheu o bronze para representar a Grécia? Talvez seja porque os exércitos gregos frequentemente usavam capacetes e também armaduras de bronze. O bronze era um símbolo bem adequado para a Grécia, assim como o ouro era um símbolo adequado para a Grande Babilônia. O general Alexandre o Grande
ele derrotou os medos e persas em 331 a.C. Alexandre ele queria unir o mundo por meio da cultura, da língua e também da filosofia gregas. Ele era um brilhante estrategista militar e também um implacável guerreiro. Haja vista que o próprio Alexandre muitas vezes liderava seus soldados no meio da batalha. E quando ele tinha apenas 30 anos de idade, o Império Grego já era um poder mundial, amigos. Nação após nação caíram diante dos seus ataques. Um historiador declarou que Alexandre ele lamentava por não haver mais mundos para que ele pudesse conquistar. Bom, Alexandre planejou reconstruir a torre do Templo de Babilônia. E ele, na verdade, queria fazer de Babilônia a capital de uma província. E por pouco tempo, milhares de soldados seus trabalharam limpando os entulhos, quando subitamente Alexandre morreu. Isso possivelmente por estar ele debilitado por causa da malária e também vencido pelo vício do álcool. Assim, o projeto acabou sendo abandonado. Isso também foi um cumprimento profético, amigos, pois Deus disse que Babilônia seria destruída e nunca mais seria reconstruída. Em Jeremias, no capítulo 51, versículo 37, está escrito o seguinte: Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Vejam que cada aspecto da profecia, do sonho do rei Nabucodonosor, cumpriu-se com precisão até aqui. Mas o sonho não termina e mostra que haveria um quarto império que se levantaria, o qual era simbolizado pelas pernas de ferro. Veja, Roma governou de 168 a.C. até 476 d.C. A Bíblia havia predito que o quarto reino seria forte como o ferro. O exército romano dominou a Europa e também o Oriente Médio e até mesmo o norte da África. Os romanos conseguiram unir o seu império com um sistema de estradas, com o culto aos seus deuses e com a sua cultura, assim como com um exército forte e implacável, o qual imediatamente suprimia qualquer oposição. Verdadeiramente, Roma governou com punho de ferro. No livro Declínio e Queda do Império Romano está escrito o seguinte, amigos: as imagens de ouro, de prata e também de bronze que poderiam servir para representar as nações e seus reis foram sucessivamente despedaçadas pela monarquia de ferro de Roma. Veja que até mesmo um historiador usou as mesmas palavras bíblicas para descrever as pernas de ferro que simbolizam Roma. Bom, de acordo com as ascensões e também quedas de império, o mais lógico seria pensar que depois do quarto império se levantaria um quinto, um sexto, um sétimo e assim sucessivamente. Mas agora acontece algo diferente nesta sequência. Na verdade, Roma não foi conquistada por nenhum quinto grande império, mas ela foi despedaçada e dividida, irmãos. E foi exatamente isso que o sonho de Nabucodonosor predisse. O ferro não foi seguido por outro metal poderoso, mas apenas pelos pés e dedos de barro e de ferro, que são duas coisas as quais não podem se ligar. Em Daniel, no capítulo 2, versículo 41, nos é dito o seguinte: quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte barro de oleiro e em parte ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Ou seja, isso representa uma quebra na sequência dos reinos. E tudo aconteceu justamente como a Bíblia havia predito. Bom, aconteceu que tribos bárbaras vieram do norte e atacaram o Império Romano e o partiram em pedaços. Os francos acabaram conquistando a região que hoje conhecemos como França, e ali eles acabaram se estabelecendo. Os anglo-saxões invadiram a Inglaterra, os alamanos ocuparam a Alemanha, os hércules se apossaram da Itália e os visigodos dominaram o sul da Espanha.
Os suevos se estabeleceram em Portugal e os vândalos se estabeleceram no norte da África. Então, o antigo Império Romano foi dividido exatamente como a profecia havia anunciado. Hoje, nós podemos ver que o mapa da Europa reflete, em parte, essas antigas divisões. E embora as fronteiras entre os países tenham sofrido algumas alterações por causa das guerras ao longo dos séculos, a divisão da Europa ainda reflete a precisão da profecia do profeta Daniel. Então, talvez chegamos agora à parte mais impressionante da profecia. O Império Romano ele desmoronou entre 476 e 531 depois de Cristo. Mas Daniel acrescenta que depois que Roma fosse dividida, haveria tentativas de reunir o império através de casamentos e também diferentes famílias de nobres. Ele diz o seguinte: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel capítulo 2, versículo 43. Isso, amigos, se refere à maneira como as famílias de imperadores e reis se uniram por meio de casamentos. Um rei casava o seu filho com a princesa de outro país, em uma tentativa, então, de restabelecer o velho império. Veja, o próprio exemplo de Napoleão, que se divorciou da sua mulher, Josefina, e acabou se casando com Maria Luísa da Austrália, em uma tentativa de unir pelo casamento toda a Europa, por meio da linguagem napoleônica e também da linguagem Habsburgo. Amigos, se formos ao castelo de Frederiksborg, na Dinamarca, então podemos ver uma árvore genealógica dos reis e também das rainhas da Europa. A relação entre eles por meio de casamentos entre famílias de nobres, justamente como a profecia havia predito. Famílias reais e também governadores da Europa tentaram unir o império novamente por meio de casamentos entre si, mas eles nunca tiveram sucesso em seu objetivo. Na verdade, foram feitas muitas tentativas de unir a Europa. Carlos V, o Duque de Borgonha, tinha grandes ambições de restabelecer o Sacro Império Romano com sua força religiosa e também política. E ele uniu o Sacro Império Romano com o Império Espanhol, no desejo então de conseguir uma monarquia universal, mas seu intento fracassou. Carlos Magno também tentou unir a Europa no século VIII e no início do século IX. Ele também chamou o seu reino de Sacro Império Romano. E até obteve algum sucesso em reunir boa parte da Europa. Mas nunca conseguiu realizar o seu maior objetivo. Já Napoleão conseguiu o que outros não haviam conseguido. O desejo dele era fundar um sistema europeu, um código de leis europeu e um sistema jurídico europeu, formando assim apenas um povo na Europa. Contudo, em 1815, ele foi completamente derrotado e depois da sua derrota, a qual ninguém imaginava que ocorreria, Napoleão declara: "O Deus Todo-Poderoso é demais para mim." Também no século XX, Adolf Hitler intentou conquistar toda a Europa e ele disse: "Um povo, um império, um líder." Mas este também foi derrotado. Bom, amigos, ao vermos esses cumprimentos da profecia bíblica, podemos adquirir uma perspectiva do tempo e também da história, a qual não é encontrada em nenhum outro lugar a não ser na palavra de Deus, na Bíblia. Tudo o que essa impressionante profecia de Daniel predisse foi cumprido, exceto uma coisa: a pedra que destruía a estátua. Diz o profeta Daniel: nos dias desses reis, ou seja, no tempo dos poderes divididos dos últimos dias, o Deus do céu suscitará um reino que não passará jamais. Daniel capítulo 2, versículo 44. Irmãos, o cenário para que a pedra, ou seja, Jesus, venha a esta terra para destruir
todo o sistema deste mundo, desde Babilônia até os nossos dias, já está pronto. Contudo, em Apocalipse, no capítulo 7, versículos 2 e 3, é dito que, antes que venha o fim, é necessário que o Espírito Santo cele as frontes, ou seja, as mentes dos servos de Deus com o selo do Deus vivo. Deus está trabalhando para que haja uma nação, a qual tem um caráter semelhante ao de Cristo Jesus, a fim de receberem a bendita chuva serôdia para darem a última mensagem ao mundo, para que então venha o fim. Diz o Espírito de profecia: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Jesus se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 69. O Senhor prometeu que iria voltar. Mas ele também prometeu, como vemos em Apocalipse, no capítulo 14, que teria um povo imaculado e irrepreensível diante do trono de Deus. O céu, irmãos, está extremamente desejoso que o conflito tenha um fim. A pedra, Jesus Cristo, deseja levar os seus filhos para o reino da glória. Contudo, ele não passa por cima do seu livre-arbítrio, do livre-arbítrio da sua igreja. E cabe a nós colaborarmos com os planos do nosso Senhor e permitirmos que uma transformação completa seja feita em nossas vidas, a fim de que através de nós, o nosso Senhor possa reivindicar o seu caráter, a sua honra, a honra da sua lei diante de todo o universo. Amigos, que o Senhor, o nosso Deus, lhe conceda a sua paz, ele conceda o seu Santo Espírito, e que te prepare, e que me prepare, e que prepare a igreja para dar a última mensagem a este mundo, para que o Senhor Jesus volte ainda em nossos dias. Fique na paz do nosso bom Deus e até a próxima.